galera da primeira série militar, galera do Força, professora Thalita aqui com vocês para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o módulo 5, que trabalha a União Ibérica e as invasões francesas no Brasil. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês o slide da aula lá pelo portal do aluno. Lá na parte que fica escrito folha extra, material extra, você pode encontrar o material da aula de hoje. Tranquilo? Então vamos começar? Galera, vamos falar sobre a União Ibérica. É o período em que Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei. A gente precisa entender por que isso aconteceu. O que levou o trono português a ser ocupado por um rei espanhol. Já dei um spoiler aí da matéria. Vamos lá? Galera, Portugal, em 1578, tinha um rei bem jovem. Para nós sermos mais específicos, um rei com 23, 24 anos de idade. O nome desse rei era rei Dom Sebastião. O rei Dom Sebastião, ele foi um rei bem aguardado, digamos assim, porque existia uma profecia que dizia que o 13º rei de Portugal faria coisas grandiosas, importantes. Por isso, o Dom Sebastião, ele tinha um apelido, né? Ele ficou conhecido como o Desejado. Então, rei Dom Sebastião, o Desejado. É uma responsabilidade, né? Esse rei, ele vai estabelecer como uma das metas para o seu governo dar continuidade às chamadas guerras de reconquista. Você se lembra o que são as guerras de reconquista? Se você não se lembra, não tem problema, eu vou lembrá-lo agora. As guerras de reconquista foram guerras entre os mouros, muçulmanos, tá? E os cristãos, católicos, europeus. Portugal e Espanha, durante seu processo de unificação, fizeram uma guerra para reconquistar a Península Ibérica, para reconquistar territórios. Então, essas guerras de reconquistas foram guerras de expulsão dos mouros muçulmanos da Península Ibérica. Tranquilo? Então, foram guerras, né, conflitos entre cristãos, europeus, católicos, contra, né, os muçulmanos, os mouros. Se a Península Ibérica já foi reconquistada, se Portugal já passou pelo seu processo de unificação e a Espanha também, como é que Dom Sebastião poderia dar continuidade à Guerra de Reconquista? Olha a ideia dele. Ele vai para o norte da África, para a região do Marrocos, para uma cidade que é conhecida como Alcácer Quibir, para expulsar de lá os mouros e muçulmanos. Muitas pessoas vão aconselhar o Dom Sebastião a não ir para essa batalha, porque ele era muito jovem, não tinha herdeiros, mas ele vai, ele organiza o combate e ele leva a fina flor da aristocracia portuguesa, aproximadamente 5.000 nobres, soldados. Galera, o resultado dessa batalha é que os portugueses vão ser engolidos. Alguns especialistas, eles falam que ali a região do norte da África, eles vão encontrar, né, os portugueses vão encontrar aproximadamente 50.000 soldados. Eu estou falando de aproximadamente 5.000 aristocratas, soldados portugueses, contra 50.000 pessoas. Mesmo que a gente tenha um erro aí, enfim, nas pesquisas, digamos que a gente tivesse pelo menos 20.000, 25.000 soldados. Já dá para a gente imaginar que os portugueses foram massacrados. Nós tivemos pouquíssimos sobreviventes dessa batalha. Essa batalha ficou conhecida como Batalha de Alcácer Quibir, tá? Em 1578. Nessa batalha, o rei Dom Sebastião desapareceu. Professora, eu posso falar que ele morreu? Não. Nós trabalhamos com a ideia de que Dom Sebastião desapareceu. Provavelmente morreu, ok. Mas nós não sabemos o que aconteceu com ele, até porque foram pouquíssimos sobreviventes nessa batalha de Alcácer Quibir. E depois disso, foram surgindo mitos, histórias de que pessoas teriam visto Dom Sebastião, de que Dom Sebastião estaria fazendo um milagre, ou de que Dom Sebastião um dia retornaria para salvar os portugueses, na hora que eles mais precisassem. Então foi feita uma crença, né, no retorno de Dom Sebastião. Isso se dá pelo fato de nós não sabemos explicar o que aconteceu com ele. Ele desapareceu e a partir dali vão surgir uma série de histórias.
essa crença no retorno do Dom Sebastião como salvador, como alguém que vai vir para ajudar as pessoas, a gente chama de sebastianismo. Por quanto tempo essa crença durou? Por séculos. Para vocês terem noção, na Primeira República Brasileira, vamos trabalhar aí com datas, a galera que gosta de história. Primeira República Brasileira, a República Brasileira é proclamada em 1889, tá? Finalzinho do século XIX, início do século XX. Nós ainda tivemos no Brasil movimentos sebastianistas. Por exemplo, a Guerra do Contestado. A população, ela acreditava no retorno de Dom Sebastião. O monge José Maria ali vai falar sobre esse sebastianismo. Nós temos ao longo da história dezenas de movimentos sebastianistas. Para vocês terem ideia, eu estou falando do desaparecimento dele em 1578 e estou dizendo que em 300 anos depois, 400 anos depois, a gente ainda tem uma crença no retorno de Dom Sebastião. Tranquilo? Turma, além do sebastianismo, a gente tem que pensar no que vai acontecer com Portugal. O rei Dom Sebastião era jovem, desapareceu aos 24 anos de idade, sem deixar herdeiros. Quem assume o trono, né, numa monarquia, quando o rei morre sem deixar herdeiro? Se você responder um descendente, algum parente próximo, ok. Portugal entra numa crise sucessória. Quem vai assumir o trono é o tio do Dom Sebastião, o cardeal Henrique I. O Henrique, ele era um cardeal, como vocês podem imaginar, ele também não tinha filhos, né, por ser um membro do clero, e além disso, ele já tinha idade bastante avançada, ele já era idoso, digamos assim, né, idoso, e o cardeal Henrique, quando ele assume, ele não fica nenhuma semana no trono. Os relatos dizem que o cardeal Henrique governou por apenas 2 dias e faleceu. Ou seja, continuamos com o problema, a questão sucessória de Portugal. Nesse momento, nós temos o fim da dinastia de Avis, tá? A dinastia de Avis é encerrada, porque nós não temos ali um herdeiro direto para o trono, e nós teremos pretendentes ao trono português. Um desses pretendentes é Filipe II. Filipe II era rei da Espanha. E você deve estar se perguntando, tá, professora, qual é a relação, qual é a justificativa do Filipe II para assumir o trono de Portugal, se ele é rei da Espanha? O Filipe II, vou contar para vocês. O Filipe II, ele era descendente materno do avô do Dom Sebastião, do rei Dom Manuel, ok? Então, o Filipe II, ele é descendente materno do rei Dom Sebastião. Era neto do Dom Manuel, ok? Do rei Dom Manuel. Então, ok, com essa justificativa, Filipe II organiza as suas tropas, as tropas espanholas, e ocupa Portugal. Não pense que a ocupação de Portugal foi uma ocupação violenta, que os portugueses resistiram, que a gente vai ter uma guerra entre Portugal e Espanha. Não, isso não acontece. E aí eu tenho mais uma pergunta. O que justifica o fato de boa parte da aristocracia portuguesa, da nobreza portuguesa, ter concordado com o governo de Filipe II espanhol, né, um rei espanhol, ocupando o trono português, sob o domínio, né, de Portugal? Gente, falando em século XVI, a principal potência, você tem que lembrar, é a Espanha. É só você pensar no processo de expansão marítima e comercial europeia. Qual é a região que a Espanha vai colonizar? Boa parte da América, não é ali a região do Império Azteca, do Império Inca. Nessa região, os espanhóis vão encontrar muitos metais preciosos, prata, ouro. Então a Espanha consegue, durante o século XVI, um enriquecimento muito grande, um acúmulo de metais preciosos. O século XVI é o século espanhol, a Espanha é uma potência, ok? Então, será que os portugueses não teriam visto alguma vantagem de serem governados pelo rei Filipe II? Será que eles em algum momento não nutriram assim, uma expectativa de que eles pudessem se beneficiar através da riqueza, desse esplendor da Espanha durante o século XVI? Com certeza. Então, boa parte da aristocracia portuguesa concorda, eles aceitam essa ocupação espanhola,
ok? Então, União Ibérica é o período, dura 60 anos, tá, gente? Vai de 1580 a 1640. É o período em que Portugal e Espanha foram governados, estiveram sob domínio da coroa espanhola, do rei Filipe II. Mais uma observação, o rei Filipe II era nomeado assim na Espanha. Em Portugal, ele é o rei Filipe I, tá? Nós temos o rei na Espanha. Rei Filipe II, rei Filipe III, rei Filipe IV. No Brasil, em Portugal, perdão. Rei Filipe I, rei Filipe II, rei Filipe III. Você tem uma nomenclatura diferente, mas enfim, a mesma pessoa, tá? Rei Filipe II na Espanha, rei Filipe I em Portugal. O mesmo rei ocupando, governando, dominando esses dois países ibéricos. Então, União Ibérica, União de Portugal e Espanha. Tranquilo? Foi? Ok. O bom da videoaula é que, né, pô, me perdi aqui, vocês podem voltar. Isso é ótimo. Gente, mas estejam atentos, tá? Vamos falar aí mais um pouquinho, já falamos do sebastianismo, falamos que esse período é o período de união das coroas ibéricas, Portugal e Espanha sendo governados pelo rei Filipe II, e uma informação importante, quando o rei Filipe II assume o trono espanhol, ele assina o chamado juramento de Tomar. Que juramento é esse? Através do juramento de Tomar, o rei Filipe II se comprometia a respeitar a estrutura administrativa portuguesa, ok? Então não mexer, não fazer grandes alterações, não alterar a estrutura administrativa de Portugal, respeitar o pacto colonial. É preciso lembrar que Portugal tinha suas áreas, né, seus domínios coloniais, e a Espanha se compromete a respeitar esses domínios coloniais, esse pacto colonial, e ele se compromete também a respeitar a cultura portuguesa. Então, o juramento de Tomar. Na próxima aula, vou dar um spoiler aí do próximo módulo, nós veremos que esse período de União Ibérica, embora o Filipe II tenha assinado o juramento de Tomar, nós teremos sim algumas alterações na política portuguesa. Isso vai afetar o Brasil. A gente vai ver as chamadas invasões holandesas, que são uma das principais consequências do período da União Ibérica. Tranquilo? Mas esse é um tema para a nossa próxima aula, para o próximo módulo. Então, galera, acho que fechamos, né, essa parte de União Ibérica. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, no momento aí de resolver, fazer o exercício da apostila, de colocar o aprendizado em prática, vocês podem acessar nossas aulas ao vivo, que acontecerão ao longo da semana. O professor fará para vocês a correção dos exercícios da apostila e vai estar à disposição de vocês para tirar possíveis dúvidas também, ok? Então se empenhem, peguem os exercícios da apostila, vai ser ótimo. Segundo tema da nossa aula, as chamadas invasões francesas. Turma, essa invasão francesa, né, a primeira que nós vamos falar, ela é anterior ao período da União Ibérica. Então eu preciso que a gente volte um pouquinho para entender melhor esse momento da história. Tranquilo? Vamos falar sobre os franceses, a presença dos franceses aqui na América Portuguesa. Turma, desde lá de 1500, quando os portugueses ocupam a América, né, ocupam o Brasil, que eu prefiro chamar nesse momento de América Portuguesa, a parte da América que é colonizada por Portugal, ainda é um pouco cedo para a gente, é bastante cedo na verdade, para a gente falar de Brasil, mas não tem problema, você pode nomear assim, mas eu prefiro o termo América Portuguesa. Quando os portugueses chegam aqui, a gente também já tem relatos, logo no início, logo no período pré-colonial, 1500, 1530, a gente já tem relatos de invasões estrangeiras. Quando eu falo nessas invasões estrangeiras, eu tenho certeza que a França vem logo, né, aí na sua cabeça, como um desses países. A presença dos franceses no litoral, na costa brasileira, é muito frequente. Então, os franceses fizeram uma série de invasões no litoral brasileiro, mas eu quero falar sobre duas invasões que foram mais duradouras e que foram uma iniciativa do próprio Estado francês. Uma invasão que é um projeto do Estado, do rei da França, tentando efetivar a colonização aqui na América.
tentando de fato criar um núcleo de povoamento, tentando colonizar parte do território. Tranquilo? A primeira frase que eu coloquei para vocês no slide, eu não sei se está refletindo, mas depois vocês vão poder ver, é assim, ó, Tratado de Tordesilhas, aí tem um ponto de interrogação. Quem que contestava? Por que eu coloquei esse ponto de interrogação, na verdade? Porque a França, ela vai contestar, ela vai questionar esse Tratado de Tordesilhas. O rei Francisco I, o rei francês, ele chega a usar de ironia, ele chega a perguntar assim, cadê, eu quero saber onde está o testamento de Adão, que divide, né, o novo mundo, essas terras, entre Portugal e Espanha. Ou seja, ele não reconhece o chamado Tratado de Tordesilhas. Estou aqui falando de Tratado de Tordesilhas, mas você se lembra do que foi esse tratado? Eu fiz um outro slide aqui para relembrar vocês, tá? Mas eu tenho certeza que vocês se recordam. O Tratado de Tordesilhas, ele foi feito no momento da expansão marítima e comercial europeia. Ele foi um tratado bilateral assinado, né, por Portugal e Espanha, sem a participação e reconhecimento dos outros países. E esse tratado, ele dividia as áreas coloniais, o mundo colonial, né, entre Portugal e Espanha. Então, esses dois países europeus que foram os pioneiros, os primeiros a se lançar ao mar, eles vão dividir esses domínios coloniais, esse mundo. Então, o que o Tratado de Tordesilhas estabelecia? Que a 370 léguas, tá? 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Quando você olhar o mapa, você vai ver as ilhas de Cabo Verde aqui, ó. A 370 léguas dessas ilhas, esses domínios seriam portugueses. Então, isso deu posse, né, às terras aqui do Brasil a Portugal. Então, se Portugal também é estrangeiro, tá? A presença dos portugueses aqui no Brasil também é uma invasão, mas isso é uma discussão de uma outra aula. Mas se Portugal se considera dono dessas terras, os franceses são invasores, ok? E aí esse rei Francisco I, eles questionam onde está o testamento de Adão, que divide o novo mundo da América entre Portugal e Espanha, ou seja, ele não reconhece esse tratado. E por causa disso, pronto. Esse rei, ele vai organizar uma invasão, né, dos franceses aqui no Brasil. E aí eu não estou mais só falando daqueles piratas que vinham por iniciativa própria para invadir o litoral. Agora uma organização do Estado, eu tenho os corsários vindo a mando do rei francês. Primeiro local aqui que efetivamente, né, os franceses vão invadir por ordem do rei. Rio de Janeiro, nosso estado, né, para nós sermos mais específicos, a cidade do Rio de Janeiro. Os franceses vão ocupar a região da Baía de Guanabara. Tá claro para vocês, gente? Baía de Guanabara, quando vocês estão infelizes nas férias, no verão, indo para a região dos lagos, então vocês passam ali pela ponte Rio-Niterói, ali em cima da Baía de Guanabara, né, que separa o rio, hoje, da cidade de Niterói. Então os franceses, eles vão ocupar essa região da Baía de Guanabara, parte do que hoje a gente tem como Flamengo, Ilha do Governador. Essa tentativa de colonização e esses 12 anos que os franceses se estabelecem aqui no Rio, que vai de 1555 a 1567, a gente vai chamar de França Antártica, ok? Então, França Antártica, esse momento em que os franceses permanecem e tentam implementar uma colonização aqui no Rio. Galera, primeira coisa que a gente tem que pensar: qual é o interesse dos franceses aqui no Rio de Janeiro, aqui na costa, no litoral brasileiro? Comércio de pau-brasil. Se você respondeu isso, você acertou. Turma, então os franceses, eles têm interesse no comércio de pau-brasil e, além disso, os franceses, eles também enfrentavam conflitos e guerras religiosas. A gente tinha ali na França um cenário de disputa, né, de guerras entre os protestantes e os católicos. Esses protestantes são calvinistas, que na França ficam conhecidos, são chamados de huguenotes, ok? Então, quando você abrir sua apostila lá, você vai ver os huguenotes. Quem são os huguenotes? São os franceses, ok? Protestantes, calvinistas. E eles estavam em guerra, em disputa com os franceses católicos, com o Estado católico francês.
Então esses huguenotes, parte deles, né, centenas deles, fogem, migram para o Rio de Janeiro em busca de liberdade religiosa, ok? Então, além disso, além dos huguenotes que buscavam liberdade religiosa, a gente tem também o interesse no comércio do pau-brasil. Agora, para que os franceses tivessem acesso ao comércio do pau-brasil, às toras de pau-brasil, ele precisa da ajuda de alguém. Quem, gente? Quem é um elemento aí fundamental para que essa extração do pau-brasil e para que as toras de pau-brasil fossem levadas até o litoral? Quem é esse elemento fundamental? Muito bem, aluno, o indígena. Os índios, eles participavam do comércio do pau-brasil através de alianças, de laços de amizade com os europeus. É bem comum a gente falar aí durante o período pré-colonial de uma relação amistosa, de trocas entre os indígenas, os nativos e os portugueses. O mesmo acontece com os franceses, tá? Eles precisam do indígena para carregar essas toras, para cortar as toras de pau-brasil, para levar isso até as embarcações. Então você se pergunta, bom, professor, então é verdade que a gente tinha aí alianças entre os índios e os europeus? Com certeza. É muito comum, né, gente, porque no geral a gente vê que a relação do índio ela é marcada pela violência, pela escravização, pelo processo de catequese, mas essa relação é mais ampla do que a gente imagina. Nós tivemos também o estabelecimento dessas relações de amizade, o estabelecimento de alianças militares. E nós teremos alguns índios que vão se aliar aos franceses. Os tupinambás, por exemplo, fazem essa relação comercial com os franceses. E muito importante, os tamoios. Os tamoios, gente, eles sempre são citados e lembrados por terem feito uma forte resistência aos portugueses. Quando os tamoios entendem que os portugueses vieram para tomar a sua terra, escravizar o seu povo, enfim, violentar o seu povo de todas as maneiras possíveis, esses tamoios eles farão uma forte resistência aos portugueses. E se aliar aos franceses contra os portugueses, enfim, para os tamoios é muito interessante. Eles estão combatendo aqui o primeiro elemento que eles consideram como um invasor. Então nós teremos uma aliança dos franceses com os tamoios e os portugueses também farão alianças militares com os chamados temiminóis. Galera, nós temos aí então um conflito já armado, os portugueses combatendo os franceses, cada um com a ajuda, né, de tribos indígenas. Tem o governador geral do Brasil naquele momento, Mendes Sá, ele foi enviado para ajudar na expulsão dos franceses. E o Mendes Sá, ele expulsa os franceses em um determinado momento, mas ele não ocupa o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que a gente entende hoje, né, esse espaço. Ele não ocupa essa região e os franceses voltam. E aí depois é enviado o Estácio de Sá, que é o sobrinho do Mendes Sá, para organizar essa expulsão dos franceses. O Estácio de Sá é ele que funda, depois de expulsar os franceses, é ele que funda a cidade do Rio de Janeiro no dia 1º de março de 1565, tá? É fundada a cidade do Rio de Janeiro entre o Morro da Urca e o Morro Cara de Cão. A cidade do Rio de Janeiro é fundada, então, pelo Estácio de Sá. O padroeiro é o São Sebastião. Vocês já viram alguma imagem de São Sebastião? Pesquisa aí, abre uma aba aí, vai lá, e pesquisa uma imagem de São Sebastião. Acharam? E aí? O São Sebastião, se vocês observarem na imagem, ele está com flechas, né, no seu corpo. Essas flechas, elas fazem referência à morte do Estácio de Sá. O Estácio de Sá foi atingido durante o combate por uma flecha envenenada, né, feita pelos indígenas, isso era uma estratégia de guerra deles, e ele morreu dias depois por infecção. A gente não pode também deixar de falar sobre o líder dos temiminóis, né, o cacique Araribóia, que foi fundamental na expulsão e na derrota dos franceses e dos tamoios. Quem aqui já passou, já visitou a cidade de Niterói, já passou pela Estação das Barcas, o nome da Estação das Barcas de Niterói é a Estação Araribóia, e na frente da estação, na calçada,
tem uma estátua enorme, né, um monumento do índio Araribóia. Ele está bem assim vigilante, a pose dele é de alguém atento, é uma pose de guardião, ele está com os braços cruzados, um olhar atento. Pesquisa aí, Índio Araribóia, Praça, Estação das Barcas de Niterói, vai aparecer para vocês também. Eu fiz faculdade na UF. A galera de São Gonçalo, né, com certeza conhece. Eu fiz faculdade na UF e por diversos momentos aí eu saía das barcas e ficava ali em frente à estátua do Araribóia esperando minha galera. Então, assim, por que a gente tem essa recordação? Ele é considerado o fundador da cidade de Niterói porque, em troca da vitória contra os franceses, ele ganha uma posse, né, de um pedaço de terras do lado de lá da Baía de Guanabara, onde hoje a gente tem Niterói. Então, por isso que o Índio Araribóia ele é lembrado e recordado aí como fundador dessa cidade. Tranquilo? Foi? Mas, uma coisa que eu não falei pra vocês é que eu falei aí do líder dos Criminosos, né? Falei do Estácio de Sá, mas não falei do Nicolas Durand de Vilaganon. Um nome, né, bonito e importante. O Nicolas Durand de Vilaganon, ele foi o chefe da expedição dos franceses. Não fiquem preocupados porque esse nome está escrito na apostila de vocês. Para vocês que são das turmas militares, esses nomes são importantes, ajuda vocês a resolver as questões de concurso, tá? Então a gente não poderia deixar de falar dele durante essa aula. Ele foi quem liderou essa expedição francesa, né, que chegou aí ao Rio de Janeiro em 1555. Tranquilo? Pra gente fechar, não pensem que os franceses desistiram. Os franceses, algumas décadas depois, alguns anos depois, eles vão se organizar novamente e liderados por Daniel Delatoche, agora já vou falar o nome primeiro para não esquecer, também está na apostila de vocês. O Daniel Delatoche, ele vai organizar a invasão da França no Maranhão em 1612. Eles vão lá para o extremo norte, né, do Brasil. Qual seria o interesse dos franceses na região do Maranhão? Também, gente, o interesse no pau-brasil, no comércio do pau-brasil e também na comercialização das chamadas drogas do sertão. Não sei se vocês se lembram, mas nós teremos também depois uma aula só para falar sobre isso. As drogas do sertão eram produtos, né, era uma atividade, vindos a partir de uma atividade extrativista na região do Vale Amazônico, na região amazônica. Então esses produtos também vão ser do interesse, essas drogas do sertão também serão de interesse dos franceses. Além disso, além do interesse no pau-brasil, no comércio das drogas do sertão, alguns pesquisadores falam que a região do Maranhão era estratégica para que os corsários, os piratas franceses, pudessem atacar as embarcações que passavam ali acima do Maranhão, as embarcações espanholas que vinham carregadas de metais preciosos ali pelas rotas da América Central. Então, dali do Maranhão, dali do extremo norte, eles atacariam essas embarcações e, quem sabe, tomariam posse de parte dos metais espanhóis. Então, seria uma região estratégica. Os franceses, o que nós temos aí como herança desse período de invasão francesa? Foi um período curto, foi um período que durou 3 anos, essa ocupação francesa do Maranhão, mas que nos deixou o Forte de São Luís, né, onde vai existir depois um povoamento, e vai ser fundada a cidade de São Luís, hoje capital do Maranhão. Esse Forte de São Luís, ele recebe esse nome em homenagem a um rei francês, o rei Luís IX, ok? E depois disso, gente, depois de muitas batalhas, muitos conflitos, os franceses serão expulsos da região do Maranhão. Na verdade, vai ser feito um acordo, tá? O Tratado de Utrecht, através do qual os franceses deveriam sair imediatamente do Maranhão, e em troca disso, eles recebem o direito de ocupar uma região mais acima, que é a região que hoje a gente conhece como Guiana Francesa. Então eles recebem a posse dessas terras, e esse tratado é um tratado feito entre Portugal e a França no período da União Ibérica. Então nós vemos aí também, claro, o envolvimento do governo espanhol. Espero que
essa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. É um assunto bem importante, tranquilo, né? Bastante recorrente nas nossas provinhas de concurso. Eu vou sair aqui para vocês poderem dar um print na tela. A primeira tela aí fala sobre a União Ibérica. Coloquei ali a bandeirinha de Portugal e da Espanha, o nome da batalha, mas todas essas informações vocês encontram na apostila. E aqui a nossa segunda telinha, tá? Sobre as invasões francesas, falando da França Antártica e da França Equinocial. Mas de qualquer forma, todo esse conteúdo também está presente na apostila de vocês. Galera, foi um prazer estar aqui nessa aula. Espero que vocês estejam bem e até o nosso próximo encontro, até o próximo módulo. Um beijo, galera do Força Máxima!